Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Finalmente estou de férias, né? E agora nas férias eu pretendo trazer aí bastante conteúdo para vocês, para essa reta final do Enem, né? Sei que eu tô bem sumida aqui do canal, principalmente com esse conteúdo aí voltado para assunto de medicina, de Enem, né? Mas, gente, eu tava realmente enrolada. Mas hoje eu vim falar com vocês, né? Como que foi esse primeiro período aí, né? Fazer um balanço do primeiro período de medicina na UFJF, né? Como que foi? Foi difícil? Eu consegui conciliar aí rotina, casamento, casa, como que eu fiz, né? Na verdade eu consegui, aos trancos e barrancos, né? Já adianto pra vocês que eu consegui, mas também confesso pra vocês, gente, que assim, bem diferente do que eu tava imaginando, né? Mas vou contar tudo pra vocês, vamos lá. Finalmente entrei de férias, né? Agora em agosto, vocês podem estar estranhando, mas o calendário da UFJF, aqui, barulhada como sempre dos vizinhos, né, gente? Vocês não reparam, não. As férias na UFJF do curso de medicina especificamente, né, só foram acontecer agora em agosto, né, porque o calendário da medicina tá atrasado desde a pandemia, né, eles vêm tentando aí acertar, eu acredito que até o início do ano que vem, né, já tem acertado, mas enquanto isso a gente segue aí, enquanto as pessoas que estudam em uma faculdade particular, né, geralmente no ciclo regular, estão voltando a estudar, a gente tá entrando de férias agora. E o que eu achei desse primeiro período, gente? Como que foi? Gente, achei muito difícil. Por quê? Eu tava achando, não que eu imaginava que ia ser fácil, mas vamos ver se vocês vão me entender. Eu fiquei muito tempo estudando pro Enem, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu fiquei 3 anos aí estudando direto, 1 ano de cursinho, 2 anos estudando sozinho. Eu tava numa batida muito forte de estudo. Então eu não encontrava com a minha família, eu não fazia nada, eu só ficava realmente aqui dentro de casa estudando, eu não fazia nada, gente, eu sumi do mundo, eu virei uma antissocial, até hoje, assim, eu vou pra evento e tal, a minha bateria social acaba rapidinho, né, eu fico assim meio aleatório, fico quietinha, porque eu não desacostumei, sabe, a lidar com gente, assim, não sei se vocês vão me entender muito, mas enfim. Eu fiquei muito tempo isolada só estudando. E eu achei que assim, finalmente passei, agora minha vida vai mudar, agora vai ser tudo muito bom, agora vai ser tudo top, porque eu sou foda, porque eu consegui, agora vai ser tudo lindo. E, gente, não é assim, é só o começo. Desculpa falar isso com vocês, mas eu preciso ser sincera, né? Algumas pessoas tinham me avisado que era só o começo. Mas eu tava assim, deve ser exagero, deve ser despeito, sei lá. Gente, não é. É realmente só o começo, é muito difícil ao longo da faculdade, sabe? Então eu cheguei achando que ia ser mais tranquilo, porque o Enem foi muito difícil, né? Entrar em medicina numa federal foi muito difícil. Só que aí eu me deparei com um volume de informações gigantesco para você pegar em poucos meses, gente. Eles já começam assim, socando aquele monte de matéria, aquele monte de coisa nova, é muita coisa, você nunca viu na sua vida. Então, para o seu cérebro assimilar aquele monte de conteúdo é um desafio e tanto. Outra coisa também é o estilo de prova e o estilo de estudar. Por quê? Eu estava acostumada a estudar para o Enem, que é qual o estilo de estudo? Você fazia questões de múltipla escolha. As provas da faculdade, em sua grande maioria, são questões abertas, gente. Então, assim, no Enem, às vezes você não lembra muito bem a matéria, porque o conteúdo é muito grande. Só que aí você bate o olho assim e fala, tá, lembrei, porque tem as alternativas. Agora na prova da faculdade, ou você sabe ou você não sabe. Qual o nome da artéria tal? Se você não lembra, qual o nome da artéria, do osso? Gente, se você não lembra, você não lembra. Qual o nome da artéria, do tecido, do osso? Gente, você bate o olho assim, se você não lembra, E é muito comum dar branco. Por quê? É aquele monte de prova, é aquele monte de trabalho, muito trabalho em grupo também. Muito trabalho em grupo. Então, assim, eu tive que reaprender aí, né, a lidar com pessoas diferentes, reaprender aí, né, a lidar com pessoas diferentes. Antes eu tava assim, não, eu mesmo resolvo aqui, eu mesmo estudo aqui. E não é muito assim, né? Muitas vezes a sua nota aí tá condicionada a você fazer trabalho em grupo, e isso é muito importante, você voltar e a conviver e respeitar as diferenças. Mas o que eu achei mais difícil mesmo é em relação ao volume de informação, né? Gente, sem brincadeira, o volume de informação que eu recebi nesse primeiro período, eu imagino que seja equivalente ao volume de ensino médio. Só que a diferença é que no ensino médio você tem aí 3 anos, e na faculdade foi menos de 6 meses pro período. Então, assim, é muita coisa, gente. Vou falar pra vocês, né, por partes, vou falando por disciplina. As disciplinas mais difíceis no primeiro período na UFJF de medicina é bioquímica e anatomia.
bioquímica. Por quê? Porque a matéria é muito foda por si só, gente, é muito difícil. A matéria ela tem uma carga horária enorme, então eu lembro que a gente tinha aula assim na quinta e na sexta de bioquímica. Como a turma era muito grande, com a turma toda mesmo, 90 pessoas, eu só tinha aula assim poucas vezes, né? Inclusive de todas as disciplinas, assim, era muito isso. Aula com a galera toda mesmo eram poucas. A maioria, porque a maior parte das aulas a turma é dividida, né, em vários subgrupos, em várias subturmas, porque a maioria das aulas, desde o primeiro período, são práticas, né? Você tem muita prática, eu preciso usar muito meu jaleco. Achei que eu quase não ia usar jaleco, mas não, né? Quase todas as aulas, meu jaleco estava sempre na mochila, que quase todos os dias eu tinha que usar o meu jaleco. Mas falando de bioquímica primeiro, né? A matéria tinha a aula de bioquímica teórica, que era com a turma toda, na sexta-feira, mas as outras eram o que a gente chama de GE, de bioquímica, né, que é grupo de estudo, que geralmente dava um artigo, toda semana tinha um artigo para você ler aí por volta aí de 5 páginas a 10 páginas, sobre algum assunto que era relacionado à bioquímica, né, voltado aí para a clínica, né, voltado aí para a prática médica, e você tinha que discutir isso em sala e fazer uns exercícios lá em sala, assim, era bem desafiador. Tinha também a aula de artigo de bioquímica, né, que era semelhante, eles davam um artigo ali para você ler e depois discutir, apresentar trabalho sobre isso. E a matéria que a gente estudava de bioquímica basicamente no primeiro período, no Bioquímica 1, é a matéria que a gente viu no ensino médio, né? Metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios, metabolismo de proteínas, né? Sobre enzimas também. Só que é muito mais aprofundada, gente. Então você tem que saber, assim, o nome de cada enzima, você tem que saber, assim, o nome, às vezes, de uma proteína transportadora, você tem que entender todo o processo. Gente, bizarro, assim. E pra mim, que não tinha uma base muito forte de química, né? Passei muito aperto. Além disso, a bioquímica aqui, a medicina, né, na UFJF, é conhecidamente, né, muito difícil, cobram de uma maneira muito aprofundada. A professora é maravilhosa, ela era uma fofa, eu gostava muito dela mesmo, né, assim, gostava de conversar com ela, assim, às vezes, depois da aula, ficar conversando com ela, eu achava ela ótima, mas assim, ela é muito exigente, porque a matéria exige em si, né. Então, achei bem desafiador a parte de bioquímica. Na segunda prova de bioquímica, né, o foco era você entender os metabolismos de geração de energia para o corpo, né? Também é matéria de ensino médio, só que muito, muito, muito mais aprofundada. Então, você vai aprender glicólise a fundo, você vai aprender ciclo de Krebs a fundo, você vai aprender fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons. E, gente, meu Deus, é muito aprofundado. E assim, é difícil de entender, tá? Não é fácil de entender. E assim, várias doenças. E por que a gente precisa saber isso tudo? Porque ao longo da disciplina a gente já aprende também várias doenças que são relacionadas, às vezes, numa falha enzimática que a pessoa apresenta por doença genética, por exemplo, ou por alguma deficiência nutricional, enfim. Há falhas ao longo desses processos, né? Então é muito importante que a formação médica contemple esses assuntos a fundo, né? Só que assim, gente, desafiador, foi muito difícil. Segunda matéria que eu achei mais difícil foi a anatomia, gente. Passei um aperto com a anatomia. Por quê? A gente estuda anatomia teórica e prática. E o que eu achei mais difícil é a anatomia prática, gente. Por quê? Para você diferenciar as provas, elas têm tempo, né? Você precisa, eles colocam uns alfinetes assim no cadáver e você tem ali 30 segundos para responder e rapidinho você já troca de bancada, você tem que responder. E você tem que responder muito aprofundado, né? E eu acho que tinha uma dificuldade enorme, gente, em diferenciar as estruturas no cadáver, né? Diferenciar, às vezes bater o olho ali e saber qual artéria que é ou qual nervo que é. E realmente, assim, é muita coisa, é muito nome, as questões são abertas, né? Você precisa realmente lembrar. Ali no nervosismo você acaba não lembrando, né? Dando branco, ou às vezes você confunde um músculo com o outro, ou confunde a ação dele com o outro. É muita coisa para pegar, muita coisa para estudar, tudo muito novo para mim, então tive uma dificuldade enorme com anatomia, até porque eu não sabia como estudar anatomia também direito, né? Tentei assim um pouco desenhando, tentar gravar as estruturas, né? Anastomose, como se fosse assim atalhos que as artérias fazem no corpo, né? Caso haja alguma obstrução, elas conseguem passar por caminhos diferentes. O corpo apresenta várias anastomoses, você gravar o nome de cada artéria ali, gente, é uma loucura mesmo, sério. Sério, gente, eu achei que seria muito mais fácil. Mas deu tudo certo, né? Fui aprovada em todas as disciplinas, mas a anatomia realmente eu passei um aperto. Na anatomia a gente estuda
toda a parte de ossos, né, no corpo inteiro. Eu achei que a gente ia estudar setorizado, sabe? Primeiro período vai ser só cabeça, sei lá, o segundo período vai ser... Não, primeiro período estuda tudo. A gente estuda ossos do crânio, esqueleto axial, esqueleto apendicular, né? Todos os ossos do corpo, né? Pé, mão, tudo. Costelas, vértebras, diferenciar vértebra, a gente estuda tudo de osso. De músculo, a gente estuda, assim, membro superior e inferior completo, assim como as ações deles também, e os agonistas e antagonistas, né? Ou seja, agonistas são aqueles músculos que fazem a mesma ação, e antagonistas são os músculos que fazem a ação contrária. Então você tem que saber isso. Artéria, nervo e veia, gente, nossa senhora, pra gravar isso, olha, gente, ó, foi foda, né? E pensa que são todas as disciplinas acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitas vezes agora nessa reta final aí em 2 semanas eu tive que fazer 11 provas, né? Às vezes 2, 3 provas no mesmo dia, né? E você fica assim, o que eu vou estudar primeiro? Gente, sério, várias vezes, né, ao longo do curso eu tive um semi-surto, assim, sabe? Eu tive crise de choro, achei que eu não ia conseguir, não ia dar conta. Meu Deus, como que isso vai entrar na minha cabeça? Assim, eu achava que realmente ia ser assim, agora eu passei em medicina, tô feliz e vai dar tudo certo. E não é tão assim, sabe? Eu, pelo menos, tive essa percepção, né? Aqui, pra minha realidade, foi um pouco difícil, sim. Tá, foi desafiador, não foi tão fácil como eu imaginava. Outras matérias também que a gente teve, histologia 1, que é bem legal também, estudos tecidos, e aí também tem aula teórica e prática, né? E na prática nas provas práticas a gente precisa identificar o tecido, então a professora projeta lá, a gente precisa colocar qual tecido que é, aí a gente aprende tecido epitelial, tecido ósseo, tecido muscular, glândulas, a gente aprende a diferenciar tudo. A gente teve uma matéria de sistema de saúde, né, que a gente ia pro posto de saúde, entender como que é a estrutura do SUS, como que é a atenção primária, né, foi muito legal essa disciplina. A gente teve uma matéria que chama IPM, Introdução a Práticas Médicas, que basicamente a gente aprendeu na obra de desengasgo e de RCP, né, que é reanimação cardiopulmonar, aprendendo a fazer compressão e ventilação aí em caso de parada cardiorrespiratória. Isso foi muito legal, a aula muito prática também. Outra matéria que a gente teve foi TICA, né? Temas integradores em clínica ampliada, que era basicamente alguns encontros que a gente tinha em grupos pequenos, assim, na minha turma tinha 5 pessoas só, né, da minha sala, dado ali um caso clínico e a gente ficava discutindo ali, fazendo pesquisas sobre aquele caso clínico, né, para trazer informações novas para a sala. Foi uma disciplina bem interessante também. Outra matéria muito legal que a gente teve também chama LHC, que é Laboratório de Habilidades Clínicas, né? No caso, a gente teve o LHC1 e essa matéria aí, ela segue até o 4º período, se eu não me engano. Que é basicamente uma introdução à semiologia, né? Você aprender ali a entrevistar o paciente, aprender a fazer anamnese e aprender também, né, a fazer algumas manobras de acordo com a queixa do paciente, né? O paciente chega com dor no ombro, como que você vai proceder? Então, assim, eu aprendi muito com essa matéria, né? Essa matéria, o mais louco na UFJF é que essa matéria é cumulativa, ou seja, no 2º período eu vou ter LHC2 e todas as provas, as avaliações, vai cair tanto a matéria do 1º período de LHC1 quanto a de 2. Aí, sei lá, LHC3 vai cair do 1º período, 2º período, 3º período. Como o professor brincava com a gente, né, não existe, no caso da medicina, né, não existe, às vezes um paciente vai chegar lá pra você falando que tá com dor no joelho, aí você vai falar, não, joelho eu estudei no 1º período, agora eu não lembro, não tem isso. Então, assim, muitas das matérias, elas são realmente acumulativas e eles cobram dessa forma, né, de forma acumulativa, que é desafiador também, você gravar aquele monte de manobra, o que aquela manobra ali tá avaliando, né, se é nervo, se é músculo, se é articulação, enfim, muita coisa nova, gente, desafiador. A gente tem também a matéria de biologia celular e molecular, que basicamente também você aprende coisas do ensino médio, porém de forma muito mais aprofundada, né? Principalmente ali a ação das organelas, aí de proteínas transportadoras, como que acontece alguns processos ali dentro da célula, né? Outra matéria também que eu tive que era biofísica, gente, eu nunca imaginei que eu ia estudar física na medicina, né? Mas a gente estuda e é muito legal, porque é uma física aí voltada a processos fisiológicos que acontecem no nosso corpo. Então a gente aprende bioeletricidade voltado para entender potencial de membrana. A gente estuda a parte de pressão e de fluidos voltado à respiração pulmonar, por exemplo, né? Então, assim, tudo muito relacionado. Achei bem legal essa matéria. A gente teve também uma disciplina que chama Introdução à Vida Universitária, que eu imaginava ser totalmente diferente. Achei que iam falar, assim, sobre a rotina da UFJF, como que é e tal, mas não. Essa disciplina, assim, ela fala de assuntos diversos, assim, inclusive de saúde mental, né? Que é algo muito importante para estudante de medicina, porque eu vi que
não fui só eu que dei uma surtada, assim, né? Eu fico imaginando gente que é muito nova, deve sofrer dobrado, né? Porque muitas vezes não tá acostumada a lidar com tantas frustrações. Não que eu esteja acostumada, tá, gente? Não sou fodona nem nada, não. Mas, assim, por eu ser um pouco mais velha, né? Talvez um pouco de bagagem, assim, né? Me deixa um pouco mais forte. Talvez também, não sei, né? Pode ser que eu esteja falando bobagem também. Mas eu acredito que a bagagem talvez me traga uma experiência a mais aí pro curso, mas mesmo assim, gente, surtei do mesmo jeito, né, e tive aí o apoio de vários colegas ao longo do curso, né, me mandando resumo, me explicando a matéria, muito legal, gente, assim, minha turma é muito maneira. É isso, gente, ó, o primeiro período foi difícil, foi desafiador, mas eu consegui, né, consegui passar em tudo, e eu tô com uma sensação, gente, igual quando eu passei em medicina, aquela sensação de alívio, de ter tirado, assim, 5 toneladas das minhas costas, pra vocês verem como que foi difícil. Mas é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta, se alguma curiosidade em relação aí ao primeiro período, pode escrever aqui nos comentários, né, que eu vou ter o maior prazer de interagir com vocês, como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!